Bom dia, seja muito bem-vinda a mais um novo vídeo do canal da Raiones Oliveira. Esse é o especial de Natal, né? O que é o Natal? Eu vou trazer para vocês uma linda história, o preço pago de um resgate, um amor infinito de um pai pelos seus filhos. Então, por mais que demore mais um pouco dos meus vídeos habituais, o tempo, eu te convido a ficar, a ouvir até o fim a mensagem, porque vai valer a pena e vai encher o teu coração de paz e de esperança e de alegria, coisa que nós estamos precisando. Um Feliz Natal para você, se inscreva nesse canal, né? Deixa o seu like e vamos que vamos! Vamos ao vídeo, a história de Natal. Houve uma época no reino de Deus, onde nem mesmo nós como seres humanos havíamos sido criados, que Deus criou um querubim, né? E esse querubim deu poderes, ungiu, separou ele, né? E deu poderes para ele guardar o trono dele, né? Guardar o caminho da árvore da vida, né? E esse querubim era muito formoso, era muito belo, era muito lindo, né? A palavra de Deus diz que quando ele foi criado, as coisas foram criadas para ele, né? Suas vestes eram cheias de pedras preciosas, ele realmente era perfeito na beleza, ele era muito, muito belo. Só que com o passar do tempo, o coração dele se encheu de orgulho, de soberba pela sua beleza, pela sua perfeição, né? Ele era tão bonito que ele era feridor de medida, né? E a função que ele tinha era guardar o trono de Deus. Só que ele se ensoberbeceu tanto que ele não quis mais guardar o trono de Deus. Ele quis se assentar no trono de Deus, usurpar o lugar de Deus e se tornar Deus, né? E por conta dessa ação, ele foi lançado à terra, né? E a imagem dele foi reduzida a cinza, né? E ele se tornou a serpente, né? O demônio, o diabo, o acusador dos homens, né? Com o passar do tempo, o Senhor, lá no livro de Gênesis, nós vemos o Senhor nos criando, né? Ele nos criou, pegou uma porção de barro, né? E ali na presença de Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele diz: façamos, né, o homem a nossa imagem e nossa semelhança, né? Então, quando Deus coloca nós na condição da sua semelhança, ele diz: façamos, né? Ele não estava sozinho, né? Ele diz: façamos a nossa imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tudo o que aquele querubim, né, que era um ser destinado a guardar o trono de Deus, ele queria ser, né? Ele queria se tornar semelhante à imagem de Deus, né? E Deus formou, né? Pegou uma porção de barro e fez aquele boneco e soprou e ali deu vida, né? O próprio colocou a porção do Espírito dele no homem, né? E nós fomos criados para sermos eternos, né? E o Senhor Deus nos formou, né, do pó da terra e soprou em nossas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, que ele diz que para o lado do leste, e ali colocou o homem que formara, né? E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar do jardim e cultivá-lo, né? E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente, né, de qualquer árvore, né, do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Porque no instante que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você certamente morrerá. Então, quando o Senhor criou o homem, criou nossos primeiros pais, nossos avós, né? Ele deu uma ordem para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se fizesse isso, certamente o homem morreria, né? Então, quando Deus nos criou, ele nos criou para sermos eternos. Por isso que o homem ele sente tanto pavor, tanto terror da morte, porque a morte nunca teve nos planos de Deus para a vida do homem, porque quando o Senhor nos criou, ele nos criou para sermos eternos, mas ele deu uma ordem para o homem: no dia que você comer do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá, né? Então,
aquele querubim, né, que tinha sido lançado na terra e tinha sua aparência reduzida a cinza, tudo ele via no homem, e toda vez que ele via o homem, ele se lembrava, né, que nós tínhamos tudo aquilo que ele queria ter, ser a imagem e semelhança de Deus. E com certeza nós nos tornamos alvo, e ele quis atingir a Deus, o Criador, né, através de nós. Ele convenceu Adão e Eva a desobedecer à ordem de Deus e a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim, quando o homem desobedeceu, né, às ordens de Deus, ele foi lançado fora da presença de Deus, né? E a morte entrou nele, a morte passou a fazer parte da vida, né? O homem que nascera não para morrer, mas para ser um ser eterno, né? De repente chega o desespero e a finitude da morte, né? A morte entrou no homem, assim como a morte entrou no homem, entrou tudo que vem proveniente de Satanás: o orgulho, a soberba, a inveja, a mágoa, o ressentimento. Amém? Até aí vocês estão entendendo? Só que Deus, ele nunca aceitou, né, o fato de Satanás ter nos sequestrado da presença dele, né, do reino dele, né, das mãos dele. Ele nunca aceitou. Então ele fez um convite ao seu filho, ao Senhor Jesus, né? Deus, ele elaborou um plano para nos resgatar das mãos de Satanás, né, da morte eterna. E era imprescindível que o Senhor Jesus aceitasse, né? Então ele disse: olha, meu filho, eu preciso de alguém como você, que vá na terra, como na figura de um homem, né? E resgate os teus irmãos, os meus filhos, das garras de Satanás, né? Porque quando nós perdemos, né, a presença de Deus, né, o que nos restava ao morrer era o império das trevas, fazer parte das trevas, né? Nós não tínhamos mais a presença de Deus, o reino de Deus. Hoje, quando a gente acorda com o barulho dos passarinhos cantando nas árvores, né? A gente olha para o céu azul, para as nuvens brancas, a gente vê o colorido das cores nesse planeta, vê a beleza do reino de Deus, né? A criação de Deus no verde das árvores, no verde da natureza, na cor das flores, né? E quando nós estávamos sem Jesus, sem a presença e sem o plano de Deus, ao morrer, o que nos restava era o império das trevas, era o sofrimento eterno, era a treva. No império das trevas não tem a cor da natureza, não tem o verde da natureza, não tem o canto dos pássaros, não tem a beleza das cores, das flores, não tem o céu azul, não tem as nuvens, só tem o cinza, só tem o preto, a negritude, a treva, a tristeza, a morte eterna, a separação de nosso Deus. Amém? Então era algo muito cruel e perverso para nós, né? Deus nunca aceitou que esse fosse o nosso destino final. Então ele enviou, né, o seu filho Jesus. No capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Hoje, mesmo quando a gente passa pela morte física, né? Mas a gente sabe que aceitando o Senhor Jesus, a gente vai ressuscitar com Ele, sim, né? Porque é promessa dele. Foi plano de Deus para ele, para a nossa vida. A gente voltou, foi resgatado das garras de Satanás de volta para o reino de Deus. Então, sim, a gente tem de volta a presença do Senhor. Então, foi por isso que o Senhor Jesus veio à Terra para trazer a palavra de vida eterna, coisa que o ser humano havia perdido quando desobedeceu a palavra de Deus e comeu do fruto da árvore da grandiosidade do amor de Deus por nós, por mim, por você e por toda a humanidade. Então ele fez esse convite para o Senhor Jesus, disse: olha, você vai lá, você resgata os teus irmãos, os meus filhos, né, e traz de volta para o nosso reino, né? Então, no capítulo 5, dos versos 24 ao 25 do Evangelho de João, o Senhor Jesus ele declara o seguinte: eu lhes asseguro, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tenha a vida eterna
e não será condenado, mas já passam da morte para a vida. Olha que maravilha, né? A gente pode até perecer, o corpo da gente pode até perecer, porque, né, por causa do pecado, a morte entrou em nós. Amém? Então, hoje a morte faz parte de todo ser vivo, faz parte da nossa vida. A gente morre sim, o nosso corpo físico morre, mas se a gente estiver na presença do nosso Senhor, aceitarmos o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, o nosso espírito, a nossa alma estará na presença do Eterno, no reino de Deus, no reino de paz, de justiça, de luz, de plenitude, de vida. Amém? Em João 8:5, né, o Senhor Jesus diz: asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. O Senhor está falando aqui da morte espiritual, né? A gente jamais vai terminar no obscurantismo das trevas, no império das trevas. Ele diz aqui, se alguém obedecer, né? Se alguém obedecer a sua palavra, amém? O seu evangelho, a mensagem que ele veio trazer ao homem, né? De vida eterna. Foi isso que o Senhor veio trazer ao homem quando veio ao mundo, a vida eterna. Coisa que nós havíamos perdido quando desobedecemos a Ele. Nossos pais desobedeceram, nossos avós, Adão e Eva, desobedeceram a Ele, né? E seguiram a tramóia de Satanás. Amém? O engano de Satanás. Então, né, que essa mensagem de resgate, de amor, né, infinito. Porque quando o Senhor Jesus veio, Ele sabia, né, Ele veio trazer a mensagem dele, foi dito, o pai falou para ele, olha, você vai, mas você vai sofrer zombaria, humilhação, desdém, você vai morrer, você vai sentir todas as dores do homem. É necessário que isso aconteça, né, que você morra, né, e que para que você faça esse resgate, né, e você vai ter morte de cruz, né. Então, mesmo sabendo disso, o Senhor Jesus aceitou o convite de Deus Pai, né, mas através dessa vinda, desse nascimento e dessa vida e dessa mensagem, Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou de volta ao reino de infinito amor, ao reino da luz, ao reino de Deus, ao seu reino. Amém? Então, eu desejo que você ouça o que a mãe do Senhor Jesus disse para os serviçais, né? O que disse a mãe do Senhor Jesus, né? A mãe do Senhor Jesus, ela disse assim, Maria disse assim, façam tudo o que Ele lhes mandar, né? Então, que a gente obedeça, ouça a palavra e faça tudo o que o Senhor Jesus veio nos ordenar, para que nós tenhamos assegurado a vida eterna. Amém? É por isso que nós devemos celebrar a vinda do nosso Salvador, porque Ele trouxe luz, trouxe a esperança de vida eterna. Hoje Ele nos resgatou, aquele que aceita o Senhor Jesus, né? Como Ele diz, né? Quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Já passou da morte para a vida, né? Ele diz em João 8,5, asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Jamais, quando sair desse corpo físico, jamais vai parar no reino das trevas, no império das trevas. Muito pelo contrário, vai fazer parte de novo do reino de Deus, do reino de amor, de justiça, de paz, de plenitude. Amém? Então, que você possa, se ainda não fez essa decisão, você possa fazer essa decisão hoje, porque o Senhor Jesus aceitou o plano de Deus e veio e nasceu como um homem para trazer a mensagem de salvação e de vida eterna a todos nós. E aquele que ouvir, né, a palavra dele e fizer o que a mãe dele disse, façam tudo o que ele disser, tem o direito assegurado de se tornar eterno e fazer parte do reino de Deus. Que essa mensagem de paz, de esperança, né, alcance o teu coração e que você possa ainda hoje fazer essa decisão. Que você possa aceitar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um Feliz Natal para você e seus familiares.